Shalom, graça e paz do nosso Deus. Queridos, hoje nós temos uma palavra muito forte para falar para você. Se você não confia em Deus, hoje o que iremos trazer com a base bíblica de 1 Samuel, no seu capítulo 30, irá mudar o seu pensamento. Irá mudar a sua história e de como você pensa sobre a resposta de Deus. Hoje nós iremos falar e relatar aqui a experiência de Davi, quando tudo estava totalmente contrário. Todas as possibilidades eram totalmente nulas para este homem. E hoje, se até aqui você gostou, se inscreva, compartilhe, seja membro. Queridos, vamos levar o evangelho a todas as pessoas que precisam. Essa é a nossa missão, é a palavra de Deus. E vem comigo. Bom, queridos, como eu disse aqui, a nossa palavra de hoje se encontra na base bíblica de 1 Samuel, no seu capítulo 30, onde nós estamos falando do rei Davi, mas naquele tempo ele estava totalmente refugiado, ele estava saindo, corrido, porque o rei Saul estava atrás dele. No entanto, ele estava chegando em Ziklag. E quando ele chegou lá, ele se depara com uma cena terrível. O local estava todo queimado, o local estava destruído. E tinham levado pessoas de todas as idades. Lá os amalequitas invadiram, destruíram o local, levaram homens e mulheres, todas as pessoas e 2 esposas de Davi. Bom, queridos, quando todos aqueles que estavam com Davi olharam para aquela situação e Davi também olhou, eles choraram amargamente. A palavra de Deus, ela narra que eles estavam amargurados. Eles choravam profundamente. Era um momento triste, onde eles estavam olhando para uma destruição sem precedentes. Chegaram até o ponto daqueles companheiros de Davi que estavam com ele, olharam para Davi e até pensaram em apedrejá-lo. Queridos, naquele momento, mesmo com toda a tristeza, e é esse o momento em que Davi vai fazer toda a diferença. Davi, então, vai tentar renovar as forças daquelas pessoas que estavam com eles. Ele vai tentar trazer para a realidade o que deveria acontecer. Então ele vai até o sacerdote Abiatar e pede para que ele possa consultar a Deus a respeito daquilo que ele deveria fazer. Então, a pergunta que Davi vai fazer para Deus é: devo perseguir eles? Devo ir até eles? E o Senhor vai confirmar de que Davi poderia ir, que ele iria acabar com todos. Queridos, eu gostaria de dar uma pausa aqui para que a gente pudesse entender o primeiro momento. Diante de uma destruição sem precedentes, diante de todos os familiares que foram levados cativos, os amalequitas acabaram com tudo, deixaram ali um rastro. Davi encontra forças para, em primeiro lugar, ele tenta renovar as esperanças do seu povo. E, em contrapartida, ele vai consultar a Deus. O que devo fazer? Devo persegui-los? Devo ir até eles? Queridos, é uma lição muito grande ver que, diante de todo acontecimento, a primeira atitude de Davi foi consultar a Deus. Diante disso, depois da resposta do Senhor, ele pega 600 homens e ele começa a ir para tentar achar os amalequitas e ali ele pudesse também destruí-los. No entanto, veja o contexto. Davi está andando com 600. Eles chegam perto ao ribeiro de Bessor e 200 dos 600 cansam, ficam fadigados, não aguentam mais. Ou seja, 1/3 dos homens que Davi tinha levado não conseguiram mais dar prosseguimento. Davi pega os 400 e dá continuidade. E ele continua na perseguição, até que ele encontra um egípcio, que a Bíblia não revela o nome. E nesse momento, ele pega aquele egípcio, alimenta, cuida daquele egípcio. Então pergunta de quem ele era. E aí ele vai revelar de que ele era escravo dos amalequitas, que foi deixado para morrer pelo seu senhor. E aí ele conta o que ele viu, o que ele presenciou, que ele tinha visto guerras que tinham sido travadas e que os amalequitas tinham tido a vitória. Davi alimentando e agora estando diante de uma pessoa que poderia mudar tudo no contexto dos acontecimentos. Davi então pergunta àquele egípcio: você pode me levar até onde estão acampados os amalequitas? Então aquele homem vai dizer: eu posso.
mas eu gostaria que você me prometesse algo. Promete-me que você não vai me matar e que você não vai me entregar ao meu senhor. Davi então se compromete com aquele homem. E ele, aquele egípcio, leva Davi até o local onde os amalequitas estavam. Queridos, a Bíblia narra de que Davi encontrou despercebidamente os amalequitas alegres, se vangloriando por suas conquistas e vitórias. Ali só alegre, só alegria, uma festa, até que ele adentra aquele local e começa a acabar e ainda tem que correr atrás dos amalequitas que estavam tentando fugir. A palavra de Deus, ela declara que Davi, ele acabou com grande parte dos amalequitas. Ele trouxe vários despojos de guerra e conseguiu recuperar todos os que estavam cativos, os seus irmãos e irmãs e as esposas. E quando eles estão retornando, nós vemos mais uma atitude de um homem que confiou e sempre confia no Senhor. Ele chegou ali e de repente aqueles 400 que tinham entrado na peleja, fala assim, olha, nós iremos dividir esses despojos entre nós, somente entre nós. Porque, afinal de contas, aqueles 200 lá ficaram cansados, né? Não participaram. No entanto, Davi, ele não aceita esse termo. E ele quer que daquilo ali, de tudo que foi conquistado, todos tivessem direito à mesma porção. Todos fossem abençoados da mesma forma. Queridos, eu gostaria de trazer aqui para vocês as lições que nós trazemos dessa passagem de 1 Samuel capítulo 30, onde Davi, diante da guerra contra os amalequitas, onde ele vê essa tão grande destruição, ele vê um cenário totalmente desfavorável, totalmente desanimador, e ele encontra forças para animar os seus irmãos e ele vai consultar a Deus. Em segundo plano, ele obedece à voz de Deus, ele vai atrás dos seus inimigos. E o que acontece? A providência de Deus é deixar aquele homem no caminho de Davi, para que Davi o encontrasse e tivesse as informações de que ele tanto precisava. Mas não para por aí, porque quando nós olhamos para as atitudes de Davi, nós vemos que ele também, ele se importa com aqueles que estão fracos, cansados, fadigados. Quem não se recorda da passagem onde Jesus fala para que viessem todos aqueles que estivessem cansados, sobrecarregados, que ele o aliviaria? Bom, queridos, nós vemos aqui o papel de Davi falando, não, a bênção não é somente para nós que estávamos ali na linha de batalha, não. Todos esses aqui, nossos irmãos que estavam fracos, desanimados, que estavam sem forças, eles também serão abençoados. Queridos, esse é o momento de entender que nós temos que confiar em Deus. Confie na providência, confie, mas tenha por certo que a sua atitude de confiar, não é somente você falar, a sua atitude de confiar e de honrar a Deus farão toda a diferença, independente da circunstância, independente do que você passe, independente do que aconteça. Creia no Senhor, honre ao Senhor e tenha atitudes de que demonstrem para Deus que o seu coração está conectado com o dele. E você verá, assim como você viu aqui, que Davi, diante de tudo o que aconteceu, ele confiou em Deus e o Senhor lhe deu a vitória.